Bom dia aos irmãos, agora sim já me estão a ouvir. Sejam bem-vindos às pessoas também que nos foram acompanhando ao decorrer do culto. E hoje eu queria continuar com este espírito da música que nós estamos a cantar, não é? Um dia lindo, Jesus voltará. E também outras frases de outras músicas que estávamos a cantar lembravam esta esperança, isto que nós acreditamos, esta doutrina, né, fundamental da igreja, que Cristo voltará. Quando nós vamos às Escrituras e meditamos neste tema, vamos ver que na maioria das ocasiões Cristo ou alguns dos apóstolos fala da volta de Cristo para trazer esperança à igreja. Eu preguei um par de meses na primeira carta de Pedro, onde fala dessa esperança viva. E apesar das tribulações, nós temos esperança e Deus alimenta isso através da volta de Cristo. Também há 2 semanas estive a trazer a mensagem em Romanos capítulo 8, onde o apóstolo Paulo ensina acerca de esperança, quando nós estamos no meio de um mundo que está a ter dores de parto. Isso também nos traz consolo, nos traz alegria, nos faz não ficar presos às circunstâncias, mas ultrapassá-las e passar por elas com fé. Agora, em algumas vezes na Bíblia, a volta de Cristo não vem a nos trazer muita esperança num sentido, senão que vem a nos exortar. Ou seja, Cristo ou algum dos apóstolos fala da volta de Cristo para que nós repensemos se nós estamos prontos para esse dia. Então, algumas vezes é para consolação, para essa esperança mais positiva, por assim chamá-la, mas às vezes é para que entendamos que a coisa é séria. E nossa vida pode não estar pronta para receber esse dia. Então, às vezes, Cristo ou os apóstolos vão dizer, olha, isto é sério e provavelmente tu não estás pronto para esse dia. Então, a passagem que vamos ler hoje é dessas passagens. Das passagens assim, um pouco mais duras, que nos vão se trazer esperança, é verdade, por um lado, mas por outro também nos vão a ser uma chamada, uma alerta, uma chamada a despertarmos hoje. Então vamos ir juntos ao Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Os irmãos gostaria que vejam assim os títulos do capítulo 24, os subtítulos, aliás, e capítulo 25. A vinda do Filho do Homem, a grande tribulação, várias parábolas dos servos, das virgens, os talentos no final, a vida eterna e o castigo eterno, ou o juízo final, dependerá muito das nossas versões. E no capítulo 24, poderá ter algumas Bíblias um título, por exemplo, a minha diz assim, o sermão profético. Um sermão profético. Alguns popularmente também gostam de chamá-los o Apocalipse de Cristo. Não é? Então, estamos aqui, irmãos, na última semana da vida do nosso Salvador. E Cristo Jesus vai trazer aqui estes 2 capítulos, que são, se conseguem ver, não são pequenos. Né? 24 tem 51 versículos e 25 tem 46 versículos. E estes 2 capítulos não são nada fácil de ser interpretados. Ou seja, é um desafio para a interpretação bíblica. É muito difícil. Vocês vão a um comentário bíblico e vão encontrar uma coisa, e vão a outro comentário bíblico e vão encontrar outra coisa. E se perguntam às igrejas mais antigas
As igrejas que têm a sua origem direta na Reforma Protestante interpretam de uma forma, os evangélicos de outra forma. E é um desafio sério, mas por causa dos desafios, eu não quero que nós percamos a oportunidade de tentarmos extrair princípios da palavra, apesar das diferentes interpretações, não é? Sabemos que o final do mundo é um assunto, tem muitas propostas teológicas, muitas delas plausíveis, outras não muito, mas estão aí e é difícil de escolher. Mas, mais uma vez, não vamos deixar de ver essas passagens só por causa destes vários debates. Uma coisa chave para interpretar este capítulo, mas não é que vai resolver o problema, é lermos a primeira parte deste sermão. Então, vamos ler, não é a porção da pregação, é mais à frente, mas sim é uma passagem importante para entendermos o resto de todos os 2 capítulos. Então, vamos ler capítulo 24, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Do templo de Jerusalém, tá bem? Mas ele lhes disse: Não estáis vendo tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele, em particular dizendo: Disse-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Vamos parar por aí. Então, Cristo está no Templo de Jerusalém, um templo que tinha um par de décadas, com grandes obras, não é? Feitas pela família dos Herodes, e um templo lindo, né? Enorme. E eles, os judeus, como eram todos os apóstolos, eram judeus, pois queriam impressionar a Cristo Jesus, não é? E Cristo Jesus vai dar uma frase profética, ou seja, em versículo 2, não fique pedra sobre pedra, ao final do dia o que está a dizer é que Jerusalém, o templo de Jerusalém vai ser destruído. Isso é uma determinação divina e acontece, irmãos, no ano 70, não é? Aí mais ou menos no ano 60 e tal, 68, já eram os romanos, foram chegando a Jerusalém, se foram aproximando, e no ano 70 é destruída a cidade de Jerusalém e também o templo. Agora, o versículo 3 nos traz aqui perguntas. Aqui onde já começa o difícil. Primeiro porque às vezes as perguntas dos apóstolos não estavam bem feitas, então não significa necessariamente que a pergunta estava bem feita. Mas eles querem saber quando será isso, ou seja, quando será destruída Jerusalém, que sinal haverá da tua vinda, da volta de Cristo e do fim do mundo. Então, aqui já começa o desafio destes 2 capítulos, né? Será que eles entenderam tudo isso como um só evento, que tem 3 acontecimentos na mesma altura? Alguns dizem que são 3 perguntas diferentes, ou somente 2, algumas têm signo de interrogação em 2, né? Primeiro a destruição das coisas e depois a vinda do Filho do Homem, né? A volta de Cristo e o fim do mundo. A minha, por exemplo, a minha versão, a Almeida 21, faz uma só pergunta. Então, vejam que os tradutores também acham difícil saber isto. Então, algumas pessoas, não é, interpretam tudo, 24 e 25, vamos tentar dividir aqui em 2 grandes blocos esta interpretação destes 2 capítulos, como somente e unicamente uma descrição do que haveria de acontecer no ano 70 depois de Cristo. E todo aqui, os 2 capítulos falam acerca disso. E muitos evangélicos, muitos protestantes interpretam dessa forma. Outros, dos quais eu formo parte, não acreditamos que isto seja assim.
Acreditamos que nestes 2 capítulos, Cristo está a falar da destruição de Jerusalém, em algumas porções que também não é fácil de saber quais, mas em outras está a falar desse dia marcado por Deus para Cristo voltar, que é a vinda do Filho do Homem. E, da minha perspectiva, é bastante claro que há porções nestes 2 capítulos que falam dessa volta de Cristo. Os irmãos podem optar, né, por algumas linhas que interpretam tudo para o ano 70, mas eu considero que a expressão da vinda do Filho do Homem refere-se a essa volta iminente de Cristo. Tendo dito isto, eu gostaria agora que nós possamos ler versículo 37 ao 51 do capítulo 24, e se olhar a esta porção como um dia que ainda não chegou. Este dia que vamos ler ainda não chegou. É a volta de Cristo Jesus. Então vamos ler capítulo 24, versículo 37 ao versículo 42. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta de que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 homens no campo, um será levado e o outro deixado. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor encarregou dos outros servos para lhes dar o alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no coração: meu Senhor demora em voltar, e começar a espancar seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora em que não sabe, e lhe infligirá castigo e lhe dará o destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então nós temos esta porção, mais uma vez, lembrando que está a falar desse dia que ainda não chegou. E a passagem praticamente tem 3 partes, 3 porções. Primeiro, a vinda do Filho do Homem em semelhança aos dias de Noé, versículos 37 ao versículo 32. Depois, uma espécie de microparábola, não é uma coisa assim, uma ilustração do pai ou do dono da casa e o ladrão. E na porção final, do versículo 45 ao versículo 51, a parábola do Senhor e dos 2 servos, o prudente, né, e o mau. Então vamos começar com a primeira parte, os dias de Noé. Os irmãos, pois, conhecem minimamente a história dos dias de Noé, e
sabemos, não é, que aconteceu, houve uma inundação global. Agora, eu gostaria de lembrar diretamente de Gênesis, então podemos ir sem perder Mateus 24, como eram esses dias, porque o Senhor tomou uma decisão tão drástica, tão punitiva. Então vamos ler capítulo 6 de Gênesis, versículo 5 ao versículo 13. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, versículo 5 ao 13. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era um homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Eu os destruirei juntamente com a terra. Palavra violência. Os desejos do pensamento do coração eram continuamente maus. Agora, quando nós vamos ao capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus também nos dá outras informações acerca destes dias, que não aparecem em Gênesis. Cristo Jesus, sabemos que Ele é eterno, sempre existiu. Se houve um momento em que Ele tomou a forma de um homem, a natureza humana, tomou a natureza humana, mas Ele trouxe informações também aqui que não estavam explicitamente lá em Gênesis. Disse que todos comiam e todos bebiam e se casavam e davam-se em casamento. Agora, quando nós lemos esta porção de Cristo Jesus, quando em Gênesis é bastante claro que havia maldade, mas quando nós vemos isto pode parecer estranho, não é? Então, beber e comer é pecado, casar-se é pecado. Então, o nosso irmão Duarte vai pecar, não é? Falta pouco. Nossa irmã Ana Carolina, o irmão Renan vão pecar, porque se interpretarmos literalmente a passagem, não é uma coisa errada. Então, o que quer dizer Cristo Jesus quando fala disso? O que estava a acontecer para essa postura ser punida por Deus? Provavelmente, irmãos, o que estava a acontecer é que as pessoas viviam a sua vida cotidiana sem pensar na advertência que Noé estava a dar na altura de que haveria destruição. O que nós temos aqui é um claro retrato do secularismo, onde as pessoas bebem, comem, se casam e, acrescentando aqui, vão de férias, trabalham, vão a um jogo de futebol, que, objetivamente falando, nada disso é errado. O problema é quando as pessoas fazem somente isso. Vivem a sua vida como se o propósito da sua vida fosse exatamente satisfazer as suas necessidades só. E nunca pensam em Deus, em Cristo Jesus e na sua eternidade. Então, é isso que retratou os dias de Noé. Pessoas violentas, com um coração corrompido,
pessoas que viviam a sua vida cotidiana sempre de festa, sem sequer tomar-se um momento para pensar em coisas mais importantes. Depois, Cristo Jesus passa a falar desta pequena parábola, não é? Versículo 43 e 44. Se o dono da casa, outras versões dizem se o pai da casa, soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Temos que ter cuidado aqui, né? Porque Cristo não é que é um ladrão, é uma parábola. Mas o princípio é exatamente vigiar. Se uma pessoa soubesse a que hora algo mal deveria de acontecer, ela se prepararia para esse momento. Não deixar-se levar por coisas não importantes. Ela estaria pronta para um momento mau. Se não dissessem, amanhã haverá aqui um furacão, amanhã haverá um terremoto, a nossa atitude mudaria imediatamente. Esse é o princípio da parábola. Tá bem? Depois, Cristo Jesus volta a trazer uma segunda parábola, que é a parábola do Senhor e dos dois servos. Um sábio e prudente e outro mau. A postura do sábio e prudente é que ele estava a alimentar no tempo certo os seus servos, não é? Os seus co-servos, e recebe honra da parte do Senhor. E o outro servo, curiosamente, Cristo utiliza as mesmas palavras dos dias de Noé. Disse que, versículo 49, que ele comia e bebia. Mesmas palavras, comer e beber. Não é errado. Mas ele estava só a fazer isso, não estava a cuidar da casa. Então, irmãos, Cristo volta a trazer aqui o mesmo princípio, não é? De vigiar, e acaba falando desta condenação, porque haverá um castigo que será junto com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, com este capítulo, com esta porção da palavra na nossa mente, gostaria de trazer alguns princípios para a nossa vida hoje. O primeiro é o seguinte: continuemos com a nossa vida sem esquecer que Cristo voltará. É um princípio simples, eu sei. Mas às vezes, irmãos, nós podemos ser também abraçados pelo secularismo e de momentos a momentos esquecer a nossa vida com Deus. Provavelmente a maioria de nós visitará uma praia na altura do verão. Alguns dos irmãos vão tirar férias para descansar, para conhecer um sítio. Tudo bem. Alguns de nós vamos ter, se calhar, encontros, churrascos, idas a um museu. A vida laboral depois voltará no outono, no inverno, etc. Independentemente do que nós façamos, o princípio é o seguinte: irmãos, não nos esqueçamos que Cristo voltará. Estejamos sempre a pensar nisso. Cada dia que acordamos, se estamos na praia ou numa igreja, se estamos em Portugal, na nossa casa a fazer devocional, ou num avião a fazer uma viagem, não seremos absorvidos pelo secularismo a ponto de esquecer que o nosso Senhor voltará. Isso é o que está a acontecer nos dias de Noé. Cristo, na altura, a destruição do dilúvio chegou e só ali é que eles compreenderam o que estava a acontecer. Não quero, irmãos, que nenhum de nós seja surpreendido com a volta de Cristo, como, opa, não estava preparado para isto. Então, pensemos sempre, no lugar que estejamos, Cristo voltará, Cristo não vai respeitar a nossa agenda, Ele está a respeitar a agenda do Pai, e poderá ser na altura mais inoportuna, mas Ele voltará e temos que primeiro a nossa mente desta ideia. Vamos continuar. Também, irmãos, focando também na parábola, na segunda parábola, reconheçamos o nosso lugar de servos, vivendo para Deus e não para nós mesmos. Por que digo isto?
Os dois servos têm uma atitude totalmente diferente. Um estava a cuidar dos bens do seu senhor, provavelmente também comia, provavelmente também bebia, provavelmente também tinha um tempo de descanso, provavelmente também tinha tempo de lazer, mas ele estava focado no propósito do seu senhor e a tomar conta da casa, da fazenda. O outro também comia, também bebia, tinha tempo de lazer, mas ele não se encaixava na sua principal responsabilidade como servo. E digo isto, irmãos, porque muitas vezes nós também podemos achar que nós somos senhores da nossa casa, da nossa família. E esquecermos esta ideia de servo. O servo, ele está a fazer tudo o que está a fazer, mas ele também quer encaixar a sua agenda na sua responsabilidade com a vontade de Deus. E provavelmente algum de nós tenha esquecido isso, postura de servo e não de senhor ou dono de casa. Irmãos, nada que nós temos, nada que nós somos é nosso. Esta igreja é de Cristo, a nossa família é de Cristo, o nosso corpo pertence a Cristo, a nossa mente pertence a Cristo. Para quem temos filhos, pertencem a Cristo. O nosso carro, tudo. Nós somos simplesmente mordomos. E isso, irmãos, é chave para termos uma postura certa perante Deus. E abraçarmos não só nossas necessidades, o nosso lazer, não, mas também abraçar o propósito e a missão de Deus neste mundo. O que eu estou a fazer para me encaixar no que Deus quer que eu faça em Portugal, na minha igreja, no meu país, etc. E não só pensar como um servo mau, que só pensava em comida, em bebida. Era só isso. Pensava nunca no como eu vou obedecer ao meu Senhor. Então, irmãos, são duas ideias que eu gostaria que nós pudéssemos orar, que nós pudéssemos abraçar e que nós saiamos daqui indiferentes ao anúncio da volta de Cristo. Continuando a nossa vida, sem esquecer que Cristo voltará e se adotando um estilo de vida onde estamos conscientes que somos servos e não senhores. Vamos orar. Te agradecemos, Pai, pela Tua vontade, pela Tua palavra, porque Tu nos explicas o que haverá de acontecer no mundo. E nós não estamos ingênuos a essa verdade. Estamos conscientes, estamos preparados. E Deus, também te peço que se alguma pessoa nesta casa não está a pensar na volta de Cristo de forma recorrente, que Tu coloques essa ideia no seu coração. Que nós, como igreja, Pai, abracemos também uma vida pura e santa, para nos prepararmos para esse dia glorioso. Que sejamos servos, que não pensemos só em coisas deste mundo, que pensemos que Teu Filho um dia voltará para reinar, voltará em glória. Pedimos, Senhor, tudo isto, em nome de Teu Filho, Cristo Jesus. Amém.